amigos do canal Zi Franca, estamos de volta. Minutos com Kardec. Nosso tema de hoje, reflexivo, não julgueis. No Evangelho capítulo 10, Jesus faz uma recomendação de autoproteção quando diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Para qual fato nos alerta essa fala de Jesus? Que ainda não temos condições de emitir um julgamento de maneira justa e imparcial? Que nosso ponto de vista seria ainda muito limitado? Que não estamos de posse de todos os fatos do acontecimento? Assim não possuímos uma visão real da situação? Para não cairmos em erro, seria prudente então abstermos-nos de julgar? Jung, em seus tipos psicológicos, diz que um aspecto a ser considerado na relação com o mundo e com os outros e que pode influenciar fortemente nossa visão refere-se ao que a psicologia chama de projeção. O sujeito se livra de conteúdos penosos e incompatíveis, projetando-o nos outros. Então devemos levar em consideração as projeções que costumamos fazer, ou seja, é muito provável que o mal que vemos no semelhante esteja primeiramente em nosso próprio mundo íntimo, contaminando assim nosso ponto de vista. Há necessidade então de conquistarmos as virtudes da indulgência, da empatia, a misericórdia. A indulgência, vamos investigar aqui. Na questão 903, Allan Kardec pergunta: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para daí tirar proveito e para evitá-los, respondem os espíritos. E no capítulo 10, Kardec continua entrevistando São Luís a essa questão. Pergunta a ele: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? São Luís responde: devemos trabalhar pelo progresso de todos. Por isso mesmo, ao fazê-lo, devemos usar moderação, uma finalidade útil, sem denegrir e desacreditar o próximo na opinião geral. Usar a caridade e cuidado possível, continua São Luís, dirigir a censura a nós próprios, procurando saber se não a teremos merecido. Quando Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, fez com que os acusadores se voltassem para a sua própria consciência. Deslocou seus julgamentos, vibrações da mulher acusada para si próprios. Amélia Rodrigues diz: apedrejar a própria consciência, lapidando-a, aprimorando o espírito para galgar maior expressão de paz e ventura. Atire a primeira pedra. Muito bem, ainda sobre a indulgência, Duftré, bispo de Nevers, diz em um evangelho: caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com o próximo. E Delphine de Girardin diz que para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Capítulo 5.
sobre a empatia. O filósofo e escritor Roman Krznaric, autor de O Poder da Empatia, inaugurou há alguns anos em Londres o Museu da Empatia, que teve uma edição em São Paulo em 2017. A exposição convidava os visitantes a fazer um passeio pelo mundo do outro, sentindo um pouco o que é viver a partir do ponto de vista de outro ser humano. Na entrada da mostra, o visitante tirava o seu calçado e colocava um par de sapatos usados. Enquanto caminha pelo museu, escuta o dono do calçado contar um pouco de seus sentimentos, suas experiências, pensamentos, e é convidado a imaginar sendo a outra pessoa, a pessoa que um dia usou aqueles sapatos. Quem visitou a mostra afirma que a experiência é transformadora, promove uma ampliação de consciência. Jaime Ribeiro, autor de várias obras sobre empatia, diz que os líderes do futuro serão altamente empáticos. E agora a misericórdia, colocar o coração na miséria do outro. Emmanuel convida, usa sempre a misericórdia e acertarás. E ele conta que o mestre, depois de contar a parábola do bom samaritano a sós com os discípulos que fulminavam de críticas o sacerdote e o levita, o mestre disse: a lição da misericórdia tem raízes profundas. Quem passasse irradiando amor na estrada encontraria amplos motivos para compreender e auxiliar. Além do homem ferido, teria o cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade. Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. Ampararia os ladrões, estendendo igualmente mãos operosas ao samaritano da caridade. E diante dos companheiros surpreendidos, o divino Messias rematou: enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, não teremos atingido o caminho da paz e o reino de amor. Jesus coloca então como elementos ativos da compaixão a compreensão, a piedade, a simpatia, o auxílio, a bondade, a oração, o amparo. Mas vamos aprofundar mais um pouquinho no olhar de Jesus. Quantos espíritos que hoje brilham aos nossos olhos e que só o fazem hoje por conta que o Mestre usou a misericórdia para com eles, não os julgou. Paulo, Zaqueu, Pedro, Maria de Magdala e tantos outros que encontrou na sua rápida estada na terra. Recordemos o olhar compassivo e amoroso de Jesus pela fala de Emmanuel. Em Bartimeu, o cego de Jericó, Jesus viu um homem inutilizado pelas trevas? Não, viu o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhe a visão, enriquecendo-lhe a existência. Em Maria de Magdala, enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra? Não, enxerga a irmã sofredora, restaura-lhe a dignidade própria. Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita. Identifica o missionário do progresso
enganado pelos desvarios da posse. Devolve-lhe o trabalho, o raciocínio, a administração sábia e justa. Em Simão Pedro, enxerga o negador, o cooperador enfraquecido? Não, enxerga um aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, transforma-o no baluarte seguro do evangelho nascente. E em Judas, enxerga o discípulo ingrato? Não, apenas o colaborador traído pela própria ilusão, fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos. No livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues continua narrando a história da mulher acusada. Diz que depois ela procura Jesus e ele a orienta a recomeçar caminhos. 10 anos depois, ei-la em Tiro, em casa humilde, onde recebe peregrinos cansados e enfermos, sem ninguém. Um pouso de amor ela erguera ali. Não esquecera jamais daquele entardecer e da entrevista noturna com Jesus. Tornara-se divulgadora da boa nova. De seus lábios brotavam espontâneas referências ao doce Rabi, alentando as almas enquanto limpava as chagas dos corpos doentes. Foi em um cair de tarde que lhe trouxeram um homem quase morto. Ela lavou e pensou-lhe as chagas, deu-lhe caldo reconfortante e tão logo o percebeu aliviado das dores, ofereceu a mensagem de encorajamento em nome de Jesus. Reconheceu o esposo do passado. Sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente, o consolou, cuidou dele, apreendera com o doce Nazareno a não julgar. Muito bem. Nossa homenagem de hoje vai ao aniversariante da semana, Allan Kardec. Pela mediunidade de Francisco Xavier Amaral Ornelas, trouxeste Allan Kardec à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana, em teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora, a fé brilha, o bem salva e a estrada se aprimora. E a vida além da morte esplende soberana, escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas, recebe com Jesus na glória a que te elevas, nosso preito de amor e os tributos da história. Obrigada, Kardec. Minutos com Kardec, inscrevam-se no canal, curtam o nosso vídeo, a gente volta.